E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje eu escolhi um tema, meu Deus, esse tema, ele é profundo para mais de metro. E a gente vai falar um pouquinho sobre simbolismo. Vocês já pararam para pensar no que significa de fato essa imagem da Virgem Mãe? Por que é virgem? Por que é mãe? Qual que é esse grande significado que está por trás disso? Já que 99,9999% das mães que a gente conhece, elas foram mães que não foram virgens, claro. É, a gente tem a figura de Maria, mãe de Jesus, como uma mulher que era virgem e deu à luz ao Filho de Deus, né? Que é o que conta na Escritura. Existem outras histórias sobre isso, mas na realidade, o que a gente vivencia enquanto sociedade, enquanto seres humanos, é que os bebês nascem a partir da relação sexual entre duas pessoas de sexos opostos, né, de gêneros opostos. Ou em caso de pessoas trans, aí isso pode ter uma variação, mas sempre tem o princípio feminino e o princípio masculino para gerar essa vida, né? Isso é algo universal, ou pelo menos mundial, né? Vamos colocar aqui para o nosso mundo, que é o que a gente conhece, que a gente pode falar um pouquinho melhor. Por que a Virgem Mãe tem que ser mãe e tem que ser virgem? O que é isso, né? A gente precisa lembrar que o princípio criador, aquilo que é tudo, que está em tudo, que alguns chamam de Deus, né? Às vezes diminui Deus, né? Ah, porque Deus é punitivo, vingativo, esquisito, que não é exatamente isso, né? Ele é tudo e ele é nada. Essa força criadora, essa força que está em todos os lugares, onipresente, onipotente, onisciente, é uma força sem gênero. Geralmente a gente fala de Deus como se fosse masculino, uma coisa, né? O Senhor, o Deus Pai. Mas essa força criadora, que está em tudo, que criou o homem, que criou a mulher, que criou a natureza, que criou as estrelas, que criou a água, que criou o fogo, que criou tudo, é uma força una. Está em tudo, está em todos, ao mesmo tempo, e não faz distinção na sua criação. Não faz distinção de esse é melhor, esse é pior. Não tem isso. Tudo está dentro dessa grande alma e é abraçado por essa grande alma da forma como é. Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque o meu estudo principal, ele é não dual. Ou seja, eu saio desse local de polaridade, bem e mal, certo e errado, homem e mulher, preto e branco, e vou para um lugar de unidade. O meu estudo ele está focado na unidade. A polaridade existe porque a gente só compreende o claro porque a gente vê o escuro. A gente só compreende a luz do sol porque tem um momento que o sol se põe e não tem mais a luz do sol. A gente só compreende determinadas coisas porque existe algo para contrastar. A Lucelena, professora da Nova Acrópole, maravilhosa, ela fala muito, com muita maestria sobre isso. A consciência surge no contraste. Para a gente ter consciência, a gente precisa ter um parâmetro para diferenciar. Porque se tudo fosse vermelho, eu não ia saber o que era verde. Tudo é vermelho. Não ia nem saber o que era vermelho, porque se tudo é vermelho, o que é vermelho? É tudo, né? Então esse contraste ele precisa existir para que a gente consiga enxergar e ter consciência, despertar. Geralmente, quando a gente olha para esse aspecto do feminino, do masculino, né? Cada um desses seres, cada um, vamos colocar um homem e uma mulher, não vou colocar feminino e masculino, vamos observar de um lugar mais prático. A gente percebe que existem algumas diferenças em relação à força, à função, ao que
é melhor fazer, o que, que a mulher se sente mais disposta a fazer, o que o homem se sente mais disposto, às vezes o que o homem faz a mulher não quer fazer tanto e vice-versa. Então a gente percebe que tem alguns papéis que são, não sei se pré-definidos, mas que são mais naturais, né? A gente observa isso nas antigas civilizações. Hoje a gente já tem quebrado um pouco dessa naturalidade, mas existe aquilo que é mais natural para o homem fazer e aquilo que é mais natural para a mulher fazer. Por exemplo, carregar peso. Geralmente os homens carregam mais peso, porque os homens estão relacionados mais com a força. Geralmente, o cuidado da casa, o cuidado dos filhos é com a mulher. Não significa que o homem não pode cuidar, mas geralmente a mulher tem uma demanda maior. Ela que está com leite, é a criança que é só ela, porque ela pariu e a criança gosta mais da mãe nos primeiros anos de vida, é natural. Então, existem essas coisas que são mais naturais para um e mais naturais para outro. O que não significa que um não pode fazer o que o outro faça, né? Tem coisa que só a mulher consegue fazer e vice-versa, mas enfim, eu sei que vocês entenderam. E dentro desse contexto do feminino e do masculino, a mulher, a figura da mulher, é aquela que tem a capacidade de dar a vida. É aquela que tem a capacidade de engravidar, de gerar dentro de si um novo ser, o que, convenhamos, é um milagre, praticamente. A existência em si já é um milagre, né? Mas a gente poder ver uma mulher gestar, criar uma pessoa dentro dela, cria um braço, cria uma perna, cria um olho, né? Um ser completo. Faz a ligação com o espírito e a matéria, porque isso acontece dentro do corpo da mulher. Faz a ligação espírito-matéria. Pare essa criança, dá a luz, olha essa palavra, dá a luz a essa criança para o mundo, né? E depois tem todo o processo de cuidado dessa criança até ela crescer, enfim. Mas o princípio criativo, criador, materializador, vem dessa força, que muitas vezes chamam de Shakti, né? No Oriente ela é chamada de Shakti, que é a força, o princípio feminino da energia, que não é só feminino. Homens e mulheres carregam, até porque a gente é metade feminino, metade masculino. Metade mãe, metade pai. Todo mundo é basicamente, vou falar com todo respeito, um ser andrógeno. A gente vem num corpo, mas que esse corpo não define o que você é. Tá? Sinto muito. Eu sei que tem gente que não vai gostar disso, mas assim, quando morrer, esse corpo vai se decompor, não vai sobrar nada, e a sua consciência, ela é una com o todo. Então, esse corpo não define quem eu sou, tá? Mas, enfim, isso é uma história para outro rolê. A mulher tem essa capacidade de ser a base da criação. E por que eu tô falando isso para vocês? Tem uma passagem na Bíblia muito interessante, lá em Gênesis, que fala: e Deus já pairava sobre as águas. Deus já estava sobre as águas quando a criação, né? Quando ele ia começar, nem tinha começado a criação, ele já estava sobre as águas. A água, ela é um dos princípios dentro do simbolismo que representa a matéria, a horizontalidade e o feminino. A matéria, aquilo que é material, criação, né? E Deus já estava sobre essas águas, eles já existiam em conjunto. A consciência e a matéria só existem quando um existe. Um só existe porque o outro existe. Não tem separação. O feminino existe porque o masculino existe. O masculino existe porque o feminino existe. Se um deixa de existir, o outro não existe. Entende? Então, as polaridades, quando unidas, elas formam uma coisa só. E nesse aspecto do simbolismo da Virgem Mãe, é um símbolo para a própria criação. A criação, ela surge a partir dela mesma. O universo, ele brota a partir dele mesmo. Não tem a união das polaridades para o universo surgir. O universo surge a partir do um, e a partir desse um, ele se desdobra. Ele vira polaridade, ele vira o trino, ele vira os 4 elementos, os 5 elementos, e vai se desdobrando.
tá? Isso é cosmologia, junto com numerologia, junto com uma mistura de conhecimentos. Então, o aspecto da Virgem Mãe fala desse aspecto criativo, onde o universo e a criação brota de si mesmo. Não precisa de um masculino, não precisa de um feminino, porque não é separado. É junto, é junto. E aqui eu vou arriscar falar para vocês o quão profundo pode ser se a gente olhar para a história de Jesus, que é um grande mestre, que é o mestre desses milênios que tem se seguido, que vai até o 3º milênio, pelo que ele falou, ele mesmo diz isso. Se a gente olhar para a história dele, para a concepção dele, a gente tem uma mulher considerada pura, porque a virgindade ainda dá esse aspecto de pureza, né? Que é semeada pela própria consciência divina. E assim, ela, porque sem ela isso não aconteceria, dá a luz ao Filho de Deus, a partir de permitir que Deus semeasse nela a consciência, semeasse nela aquilo que era necessário para que Jesus nascesse. Sem uma mulher na Terra que aceitasse essa missão, talvez Deus não enviasse um filho para cá. Ou teria que materializar, né? Mas a materialização vai estar relacionada com esse princípio criativo do feminino. Olha que coisa linda! A gente olhar para esse simbolismo da Virgem Mãe, a gente olhar para o quão profundo pode ser quando a gente entende o que está por trás do que é falado para a gente. Quando a gente pode entender um pouquinho mais do que realmente é aquele símbolo. Pode mudar muito a nossa percepção sobre o mundo em si. Porque a gente cresce sendo bombardeado com preconceitos que a gente precisa repassar adiante. A gente cresce sendo minado de questões, de problemas, de desgraças, de certo e errado, de polaridades, né? Isso é bom, isso é ruim, aquilo pode, aquilo não pode. E quando a gente menos espera, a gente está propagando discursos de exclusão, de violência, de separação, ao invés de fazer o movimento de retornar, ao invés de fazer o movimento de acolher, ao invés da gente compreender que é todo mundo uma mesma coisa. Então, esses estudos dos símbolos nos faz relembrar que a minha postura na Terra, na existência, nos contextos em que eu estou inserida, inserido, pode ser de um lugar de união, pode ser de um lugar de realmente abrir e expandir a consciência. Pode ser diferente daquilo que eu estava acostumado. Quando eu atendo com as mentorias de meditação, com as mentorias de visualização guiada, porque é um processo até aprender a meditar, tem um treinamento, né? A gente percebe que a experiência do divino, a experiência da espiritualidade, ela é basicamente uma para todo mundo. Cada um vai explicar de um jeito como vivenciou aquilo, que é difícil explicar também, mas ela é basicamente essa união com o todo. É quando começa a cair as fichas de que a gente vive uma separação que não existe, que a gente vive polaridades que não fazem parte, né, da realidade suprema. Oi, gato. Não fazem parte da realidade suprema do um, da unidade, né? Fazem parte, sim, da vida, da existência, da criação, mas que o retorno é sempre para um, é sempre para um. Então, eu espero que esse vídeo de alguma forma, né, possa auxiliar, trazer alguma clareza para vocês, possa trazer bons insights. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo e a gente se vê na próxima. Até!